Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Estamos hoje estreando esse programa com muita alegria. Temos aqui uma convidada para lá de especial, aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. E eu aguardo por você. Vamos para o próximo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Olá, estamos de volta. Flávia Alves apresenta Saúde Financeira e hoje temos uma convidada muito especial, Maria Rosa Boldrini. Ela é especialista em finanças voltado para o lado do consórcio e hoje ela vai trazer para a gente dicas muito importantes que você aí precisa estar antenado. Se você não conhece muito bem essa ferramenta do consórcio para a sua saúde financeira, é hoje, aqui e agora, que você vai aprender e vai conhecer com ela tudo que essa ferramenta pode te auxiliar no seu crescimento e na sua saúde financeira. Maria Rosa, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Flávia, muito obrigada. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. Você sabe, já falei isso para você, é sempre uma honra estar junto de você, uma pessoa extraordinária, uma amiga, uma parceira. E realmente eu estou aqui hoje para trazer algo muito especial, né? Como uma lição de vida, como algo que hoje as pessoas precisam voltar a sonhar. Gente, olha o quanto que isso é importante, voltar a sonhar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso programa, sobre sonhos. E você? Como você anda sonhando? Quais são os seus sonhos? Diga para mim, aquela casa própria? Aquele veículo? Aquela viagem dos sonhos? Tudo isso é possível, desde que se tenha planejamento. E hoje nós vamos falar a respeito disso com a Maria Rosa, nossa convidada, que nos trará possibilidades que você ainda não sabe, mas que vai aprender aqui conosco hoje, junto com a Maria Rosa. E temos aqui todo o prazer. Maria Rosa, me conte um pouquinho sobre você, da sua história, da sua trajetória no mercado financeiro. Como que isso se deu? Bom, Flávia, eu trabalhei por 18 anos no mercado financeiro, né? Trabalhei numa agência bancária. Gosto muito de falar que o meu sonho de criança era trabalhar num banco e eu realizei. E nesses 18 anos eu tive muitas experiências. E estou há 2 anos na Ademicon, que é a empresa de consórcio, a maior administradora de consórcio hoje, no qual eu estou como gestora aqui em Alphaville. E nesses 18 anos eu pude conhecer muito as pessoas, porque as pessoas elas fazem muitas coisas sem pensar, quando a gente está falando relacionado a sonhos. E hoje, trabalhando com consórcio, trazendo para as pessoas que é possível ela ter uma casa, que é possível ela conquistar o carro que ela sempre sonhou, que é possível ela fazer aquela viagem, né? Ou então fazer uma cirurgia, né? Tantas mulheres que sonham aí fazer cirurgias plásticas. E só que no mundo que eu trabalhava, né? No banco, eu percebia que as pessoas elas não faziam contas, né? Elas traziam muitas vezes ou o sonho muito distante, porque ela fica refém, né? Já comentei isso com você em algumas conversas que a gente teve. Sim. O quanto que as pessoas são reféns de cheque especial, né? De fazer o financiamento, pagar juros, de não saber lidar com esse mundo financeiro, com essa saúde financeira, né? E hoje, no que eu atuo, né, no consórcio, é possível que as pessoas realizem tudo isso. A nossa CEO, Tatiana, ela sempre diz que de cada 10 sonhos, 9 o consórcio pode realizar. Gente, olha isso. Vocês sabiam disso? Se não, pega essa dica. Com um consórcio, vocês podem realizar sonhos. E aí,
Me fala uma coisa, Maria, que é dúvida que eu tenho certeza que quem não está nos assistindo deve ter. A gente sabe que quando a gente está nesse momento dos sonhos, eu sou educadora financeira, trabalho com mentoria, sou terapeuta do comportamento financeiro e eu vejo muito durante a terapia e a minha mentoria esse imediatismo, né, que o meu cliente, quando vem para a mentoria, ele tem de realizar os sonhos. E para isso ele já chega com aquela questão de que eu quero realizar o sonho da casa própria, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, só que ele quer tudo para agora. E nesse imediatismo de fazer o agora, o fato de ter um crédito fácil disponível, muitas vezes, faz com que ele tome decisões equivocadas com relação à saúde financeira. E aí eu te pergunto, você que está aí me ouvindo, se identificou nessa história? Se sim, vou fazer uma pergunta aqui para Maria. Maria, o que o consórcio se diferencia da possibilidade de você ter o crédito fácil e adquirir o seu sonho de imediato ou ter que esperar, porque a gente sabe que para o consórcio você precisa ser contemplado e leva algum tempo, que a gente não sabe medir exatamente o quanto. Qual a vantagem que quem está nos assistindo teria em fazer um consórcio ao invés de realizar o sonho dele de imediato, usando o cartão de crédito e parcelando a perder de vista, que é o que a maioria faz, ou pegando um empréstimo para realizar, ou indo no banco e pegando um financiamento para adquirir o seu imóvel, um financiamento para adquirir sua casa própria? Qual a diferença? Por que quem está nos assistindo deveria colocar na balança e tomar a decisão pelo consórcio ou não? Ótima pergunta, Flávia. Antes de responder, eu vou falar um pouquinho dessa vivência que eu tive com as pessoas. Esse imediatismo que hoje a gente vive muito, né? Eu quero para agora. O consórcio demora. Mas muitas vezes dentro de uma agência bancária, quando o cliente busca a fazer um financiamento, ele está sonhando com a casa dele. Ele já não aguenta mais pagar aluguel, acha que o dinheiro do aluguel ele está jogando fora, que ele precisa financiar, senão ele vai passar a vida inteira dele pagando aluguel. Sim. E ele não faz conta. Ele não faz a conta de quanto é que ele vai pagar. Ele acha que ele está trocando o aluguel, a parcela do financiamento pela parcela do aluguel, pelo o valor do aluguel. Só que ele não faz a conta. E no final de tudo isso, ele está pagando 3 imóveis. Ao invés dele se planejar, até gosto muito de... hoje lá na empresa a gente comenta muito isso, e eu trago muito isso nos meus atendimentos, que quando a pessoa fala, o consórcio, mas o problema, Maria, é que o consórcio demora. Aí eu trago para ele na memória. Você lembra do 7-1 do Brasil e da Alemanha? Olha, gente, quem aí lembra do 7-1? Cara, aquilo ali marcou, viu? Doeu no coração. Exatamente. Aquele 7-1. Flávia, já fazem 11 anos. Cara, olha, gente, 11 anos se passaram e parece que foi ontem, porque a dor, na hora que ela falou do 7-1, doeu aqui. Então, esse imediatismo, esse achar, mas demora, porque eu já estou há tantos anos pagando aluguel e aí eu tenho que esperar o consórcio contemplar. Se a gente fizer a conta, e muitas vezes, quando eu faço essa conta com o cliente, ele fica assustado. Por quê? Porque hoje uma parcela de consórcio mais o aluguel é menor, muito menor do que a parcela do financiamento. E eu estou falando, Flávia, aqui de um financiamento que ele vai levar 30, 35 anos para pagar. O consórcio ele vai levar 18. Então, se ainda ele tivesse no prazo do 11-1, ele teria que esperar mais quanto tempo? Mais 7 anos apenas. Então, quando a gente fala de tempo, eu preciso mostrar para o meu cliente o que ele está deixando de pagar de juros. Gente, isso é muito importante. Juros. Nós estamos falando aqui de juros compostos, trabalhando contra o seu bolso, contra a sua saúde financeira. Isso é muito importante, mas aguardem aí, porque esse assunto é de suma importância que a gente entre no detalhe. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Aguardo por vocês.
Estamos de volta aqui na D3 Mais TV, a TV de toda a família. E estamos aqui no programa Saúde Financeira com a nossa convidada Maria, e que ela estava falando para a gente sobre os juros compostos, o quanto que ele é prejudicial quando se fala de financiamento. Maria, vamos dar continuidade. Você estava dizendo que quando você financia um imóvel, a pessoa não tem noção do quanto que ela está deixando na mesa em virtude dos juros compostos na linha do tempo. Fala-nos um pouquinho mais sobre isso. É isso mesmo, Flávia. Hoje, como eu te falei, né, o sonho da pessoa é o sonho da casa. Então, para ela, se aquela parcela naquele momento cabe no orçamento, tá tudo certo. Só que ela esquece de fazer as contas de quanto que em 30, 35 anos aquele imóvel vai custar, né? E que a gente sabe hoje uma taxa aí de 12 a 15% ano, Sim. né? E a gente vai falar do consórcio, que é uma taxa. Hoje nós trabalhamos com uma média de 1,2 a 1,3 ao ano. É muita diferença. E aí... Gente, vocês ouviram o que ela falou? A diferença das taxas entre o financiamento e o consórcio? Porque a pergunta inicial do bloco anterior que eu fiz para a nossa convidada era qual era o benefício para que você, na hora de tomar uma decisão, avaliasse entre o financiamento e o consórcio. E aí veio a questão dos juros compostos, a taxa que está envolvida nas duas transações. E ela está falando que no financiamento você vai deixar na mesa 12% em média ao ano, uma vez que a taxa Selic bateu ontem 14,75%, quase 15%, gente. É uma taxa muito alta que está batendo no bolso, no meu bolso, no seu bolso, e a gente precisa olhar para isso. E quando se trata de financiamento bancário, está na faixa aí dos 12% ao ano, versus uma taxa de consórcio de 1,2, 1,3 ao ano. 1,2, 1,3 ao ano. É uma diferença gritante. Pega essa visão. Se você tem dúvidas a respeito disso, entre em contato conosco. Vamos sentar, vamos fazer conta, gente. Vamos fazer conta na hora de tomar a decisão de ter o seu sonho realizado. Voltando aqui para Maria. Maria, damos continuidade. Isso mesmo. E além disso, além da gente estar comparando aí, né, fazer o comparativo de taxa, o benefício do consórcio. O financiamento, o cliente ele tem que ter uma entrada, né? Então, ele vai muitas vezes dispor de uma reserva que ele tem, ou de um fundo de garantia que ele trabalhou tantos anos para juntar. Então, a diferença é que no consórcio, ele só tem que ter o valor da parcela, Flávia, para iniciar o projeto, o planejamento. Então, eu não preciso ter aquela entrada. E se o cliente tem entrada, Maria Rosa, guarda. Hoje, se ele aplicar numa taxa, uma rentabilidade que está a Selic... Está dando quase 15% ao mês. Exatamente. A rentabilidade desse dinheiro que ele usaria para dar de entrada no banco para fazer o financiamento, paga a parcela do consórcio. Nem mexe no orçamento dele. Gente, olha que tudo isso. Nós estamos aqui nesse programa Saúde Financeira para trazer para você elevação de consciência. Maria, isso é ouro. A gente está trazendo aqui para as pessoas um conhecimento muito importante. Caso você não tenha, preste muito atenção e pegue essa visão. Está na hora da gente sentar e fazer contas antes de sair querendo realizar os nossos sonhos de imediato. Quando se fala de saúde, não é só saúde física. Por que estamos aqui neste programa? Porque quando nós estamos cuidando do nosso corpo, para cada órgão, nós temos um especialista. Os médicos, eles estão ali na sua especialidade, cuidando do seu pulmão, do seu coração, do seu rim, do seu fígado. E quando a gente fala de saúde financeira, nós neste programa estaremos trazendo especialistas, cada uma voltado para uma área, trazendo para vocês informações importantes que vai ajudar vocês na saúde financeira para que o seu dinheiro tão suado tenha, sim, um valor agregado, que a gente aprenda a lidar melhor com as finanças e fazer escolhas corretas com relação à nossa realização de nossos sonhos. E é por isso que você está aqui. Tenho certeza que nós vamos trazer para vocês, ao longo dos programas, muita informação importante para que você seja assertivo nos seus investimentos, nos seus recursos e na organização da sua vida financeira. Maria, te agradeço por essa oportunidade de trazer uma informação tão relevante, aonde quem está nos assistindo aqui
tem a oportunidade de ver qual que é a diferença entre consórcio e financiamento. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comente, compartilhe e aperte o sininho, porque aqui você vai crescer e evoluir. Pode ter certeza que a sua vida financeira nunca mais será a mesma, sempre tendo muito conhecimento agregado aqui para você. Bora lá, Maria. Vamos falar agora um pouquinho, Maria, que é uma das dúvidas que eu encontro também com as pessoas que eu acompanho em mentoria, é a questão de olhar para o longo prazo e falar, mas demora muito para eu realizar esse meu sonho. Eu quero realizar o mais rápido possível. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de emoção, a gente está falando de desejo, né? Realização de sonhos é tratar com desejo. E muitas vezes isso faz com que a pessoa ela queira fazer o hoje, e essa conta realmente não fecha, porque ela não para fazer essa conta. E você, como bancária, né, quando você estava nessa cadeira, como que você lidava com o cliente que chegava com essas emoções, querendo tomar a decisão? Você orientava ele nesse sentido ou não? Simplesmente, como que os gerentes de banco geralmente tratam esse cliente que chega com esse sonho? Porque no banco a gente sabe que existe também consórcio e que também existe o financiamento, existe o empréstimo, ou seja, o gerente de banco ele está ali com todas as ferramentas para orientar esse cliente para a melhor tomada de decisão. Isso acontece? Ótima pergunta. Não estou aqui para falar do profissional do banco, mas eu vou falar da Maria Rosa como Sim. bancária, né? Enquanto eu estava nessa cadeira. Eu via muitas vezes as pessoas com esse sentimento de ter, às vezes, Flávia, assim, a pessoa ela chegava com o sonho da casa, mas ou ela tinha restrição, aí ela se frustrava porque o banco não aprovava, ou porque a renda dela não era suficiente, ela queria fazer alguma coisa diferente. O que eu preciso para provar para o banco que eu sou capaz de pagar? E muitas vezes ela não era capaz de pagar. Então, esse sentimento de que o que eu preciso é imediatismo, eu quero minha casa, às vezes a gente tinha que falar, sim, olha, então dá um tempo, regulariza, volta, vai buscar organizar a tua vida financeira, mas no geral, isso eu falei né? Qual que era o meu sentimento? Mas no geral, o cliente chega para fazer um financiamento, a gente nunca vai oferecer o consórcio. Porque o banco, a gente tem meta, né? A gente trabalha no banco com metas. Então, eu tinha metas altíssimas de financiamento. Sim. E tinha metas de consórcio totalmente desproporcional. Então, se eu tinha uma meta de financiamento, eu tinha uma meta de 5% dessa meta em consórcio. Então, eu já vejo nessa diferença que não é prioridade para o banco ou consórcio. Gente, vejam bem, muita atenção com relação a isso. Na questão da realização dos sonhos, o profissional que trabalha no banco, por mais que ele tenha as opções para te orientar da melhor forma, ele sempre vai buscar bater as metas dele. Então, fiquem atentos na hora de tomar essa decisão. E nós vamos para os intervalos. D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curta, comenta, compartilha e aperte o sininho. Voltamos já já.
D3 Mais TV, a TV de toda a família. Estamos aqui no programa Saúde Financeira. Sou Flávia Alves e estamos aqui com uma entrevistada que está trazendo ouro, falando sobre consórcio e qual a diferença entre consórcio e financiamento. E olha, se você que está aí, que pensa em se aposentar, saiba que todas essas informações que estamos trazendo também refere-se à aposentadoria. E a nossa convidada vai trazer para vocês como é possível a gente utilizar a ferramenta do consórcio para nos ajudar e auxiliar na estratégia de se aposentar. Maria Rosa, como que a gente pode trazer essa ferramenta como estratégia? Porque aqui, gente, nós trazemos estratégias inteligentes voltada para a educação financeira, voltada para investimentos. E o consórcio é uma forma de se investir. E o que é o investir? É colocar o seu dinheiro a trabalhar para você de forma inteligente. E a gente vai saber da Maria como isso é possível. Eu acho lindo você falando assim, que realmente é um assunto que, para mim, né, eu sou apaixonada quando eu sento com o cliente para falar desse planejamento, dessa alavancagem financeira, através do imóvel, que ele pode proteger a família dele, que ele pode formar patrimônios e de uma forma tão leve, né? Sem ele ter que pensar como que eu vou fazer isso lá, ou então muitas vezes ele trabalhou a vida toda juntando um dinheiro para fazer isso. Se ele pode permanecer com esse dinheiro, investir esse dinheiro numa taxa que hoje para ele vai dar muito mais, uma rentabilidade, e fazer como você falou, de fazer o dinheiro trabalhar para mim, que com a rentabilidade eu vou comprar em carta de crédito e vou fazer o quê? Aposentadoria imobiliária. Hoje, Flávia, eu trabalho muito a minha carteira de cliente com médicos, advogados, empresários que pensam nisso, né? Como que eu vou me aposentar? E muitas vezes esse profissional ele não tem tempo. Então ele precisa de mim, né? Ele precisa do profissional que sente, que faça para ele um planejamento, que mostre para ele que é possível ele proteger a família dele a médio e longo prazo, que ele pode construir um patrimônio de uma forma que por trás desse planejamento. Gente, olha bem, construir de forma planejada e sustentável a sua aposentadoria através de imóveis, fazendo alavancagem financeira. Já ouviram falar sobre isso? Se não, é aqui que você vai ouvir. Aqui tem muito conhecimento para você. A alavancagem financeira é uma das ferramentas mais lindas que se tem de se utilizar o dinheiro para trabalhar a seu favor, através da carta de consórcio. Você adquire a carta, ela é contemplada, certo, Maria? Sim. Você adquire o imóvel que você tanto sonhou. Você, a partir do momento que você loca esse imóvel, você começa com o aluguel, você paga a parcela e com a diferença você adquire outra carta. Quando essa outra carta for contemplada, você faz o mesmo processo. Isso é a alavancagem financeira. Eu acho essa estratégia lindíssima. E eu falei, Maria, nós temos que levar para o meu público esse conhecimento. Se você aí não tinha ciência disso, agora você tem. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Maria está aqui e nós vamos poder trazer para você essa oportunidade de negócios através do consórcio. Maria, me fala um pouquinho mais, que eu tenho certeza que eles estão curiosos para saber. Flávia, e o interessante disso é que muitas vezes pode ter alguém se perguntando, tá, mas isso é para quem tem muito dinheiro. Boa! E aí, gente, vocês estão fazendo essa pergunta? Se não, a Maria vai responder para a gente agora. E isso não é verdade, né? Então, conhecendo hoje, como eu falei, né, esse mundo que eu vim, das pessoas pagarem juros, empréstimos, cheque especial. Então, assim, é possível eu começar com uma renda mais baixa, sim, um projeto de fazer isso. Porque a partir do momento que eu contrato a carta de crédito e sem a pressa, né? Porque a gente já falou do tempo, Sim. E o tempo ele passa. Mas pensando num horizonte de tempo maior, na minha aposentadoria, de como que eu vou estar lá na frente, e eu contrato uma carta, e eu contemplo essa carta, compro um imóvel e coloco um terceiro para pagar para mim, isso é maravilhoso. E a partir do momento que eu começo a fazer isso, e que uma
um processo desse dá certo, você já disse antes, a parcela o aluguel, ele vai pagar a minha parcela do consórcio e vai me gerar renda passiva recorrente. Se eu ainda não preciso dessa renda, Flávia, se eu preciso dela mais para o futuro, o que eu vou fazer com essa sobra? Eu vou adquirir mais carta de crédito, vou comprar mais imóvel, vou contemplar essa carta de crédito e isso eu vou construindo patrimônio para quando eu chegar na minha aposentadoria, eu possa desfrutar. Eu possa só receber o dinheiro dos aluguéis, sem falar que eu tenho os imóveis que estão sendo pagos por um terceiro e eles estão sendo valorizados. Então, se em algum momento da minha vida eu precisar desfazer de um imóvel, eu estou falando de vários, onde eu tenho que desfazer de um. Exemplo, a gente teve pandemia. Sim. Quem tinha possibilidade, o mercado de venda de imóveis superaqueceu. Porque quem tinha a necessidade de caixa, necessidade de dinheiro naquele momento difícil e tinha um imóvel para vender, Colocou à venda. ele colocou a vida dele em ordem. Então, dizia-se os mais antigos, quem compra terra não erra. Eu gosto muito disso. Então, gente, fica a dica. Essa é uma ferramenta, é uma estratégia de investimentos, que é uma forma de você colocar o seu dinheiro a trabalhar para você de forma inteligente. Então, estamos trazendo aqui para vocês esta oportunidade. E nós vamos para o comercial e voltamos já já. Fiquem conosco, porque aqui tem muita informação boa para vocês. Até daqui a pouco. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Voltamos! D3 mais TV, a TV de toda a família. Estamos aqui com a nossa convidada, mas antes eu quero te pedir, curta, comenta, compartilha e aperte o sininho. Vamos falar aqui com a Maria. Ela está trazendo informações importantíssimas para a gente para a sua aposentadoria. Vamos lá, Maria. Então, é possível sim se aposentar tendo imóveis adquiridos com carta de consórcio, aonde a gente coloca o dinheiro a trabalhar por nós, o dinheiro vem proveniente dos aluguéis desses imóveis e com esses aluguéis você, além de pagar a parcela principal, você ainda compra outra carta para adquirir um próximo imóvel. E isso, gente, é na linha do tempo. Tem que ter paciência. Te pergunto, você é uma pessoa paciente? Você tem paciência de esperar o tempo? O que é para você longo prazo? Geralmente, longo prazo, a gente considera aí de 5 a 10 anos. E passa-se muito rápido. Como a própria Maria comentou, há 11 anos atrás, nós levamos um 7-1. E parece que foi ontem. Então, 10 anos passa voando. Você fazer uma estratégia dessa precisa de ter paciência. Para se investir, o tempo, ele colabora a seu favor. Então, o que nós queremos trazer para você hoje é que colocar o seu dinheiro a trabalhar para você na linha do tempo é garantia de sucesso. Estamos falando aqui de aposentadoria. Pega essa visão. Maria, vamos lá. Então, para se aposentar, é possível fazendo a estratégia de alavancagem financeira com cartas de imóvel, e que o nosso público precisa saber é que ter paciência é garantia de sucesso para essa estratégia, correto? Exatamente, Flávia. E hoje o mercado ele está muito voltado nessa questão de imóvel. Quando eu falo de aluguel, se falava muito, já se faziam investidores de comprar imóveis para alugar. Só que existe uma diferença hoje de um aluguel tradicional para um aluguel que te dá mais uma rentabilidade. Estou falando aqui, por exemplo, de compra de estúdios. Então, são imóveis de menor valor, mas que dá uma rentabilidade maior na hora do aluguel. Diferente de comprar um imóvel e colocar no aluguel tradicional, inquilino, uma família morando. Então, hoje, quem já investe, né, quem já faz esse investimento e que vê uma rentabilidade muito importante e forte no mercado,
E se ele trouxer esse tipo de investimento em imóvel usando a estratégia do consórcio, aí ninguém segura. Porque aí ele vai deixar o dinheiro dele tendo uma rentabilidade no banco, né? Procurando de. A gente sabe, no mundo dos investimentos, eu nunca posso colocar os ovos numa única cesta. Gente, ela falou tudo. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificação. A gente está dizendo, quando a gente fala isso, esse jargão, que é muito comum hoje para quem investe, é você estar diversificando os seus investimentos. É você colocar o seu recurso em várias frentes diferentes, porque se uma dessas frentes, um desses ovos não estiver bom, você não vai perder todo o seu recurso financeiro, porque os demais estarão ali trazendo uma rentabilidade bacana para você. Então, você saber diversificar é fundamental para que você tenha sucesso. E isso que a Maria está trazendo aqui é muito importante. Guarda isso aí com vocês, que a gente vai falar mais depois a respeito disso. Exatamente. E a gente sabe, ó, grandes investidores hoje, ele não tira o dinheiro dele no banco para comprar imóveis para colocar para alocar. Ele usa a carta de crédito, né? Então, nós atendemos muitos empresários, grandes empresários, que usam essa estratégia e que estão enriquecendo ainda mais através dessa aposentadoria imobiliária, que a gente chama, que é o investimento nos imóveis através do consórcio. Outra modalidade, né, que a gente vê também grandes empresários, pessoas que precisam, que usam o consórcio. Hoje ele pode, por exemplo, através do consórcio, sacar no imóvel dele e fazer o dinheiro girar a favor dele. Então, é uma forma estratégica de você fazer aquilo que você falou, o dinheiro trabalhar a meu favor, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, é possível eu investir no exterior, né? Já comentamos sobre isso. Então, o cliente, se ele tem um imóvel no Brasil e ele quer comprar uma casa em Orlando, ele pode fazer usando a estratégia do consórcio, por exemplo. Gente, isso é ouro. Eu trabalho com imóveis internacionais, eu sou consultora imobiliária internacional, temos excelentes oportunidades de investimento na Flórida, Orlando, Miami e também Portugal. E uma das formas que você, que sonha em ter sua casa lá fora, é utilizando também o consórcio. É uma ferramenta que te proporciona você adquirir aquela casa dos sonhos, seja em Orlando, próximo à Disney, caso você queira utilizar essa ferramenta, é também uma possibilidade. Show! E aí, quando a gente fala de aprender a colocar o dinheiro a trabalhar para você, a gente está falando disso. Trazer estratégias inteligentes que te proporciona colocar o seu dinheiro, trabalhar a seu favor através dos juros compostos e realizar os seus sonhos. É maravilhoso. Maria, eu sei que você também é gestora e tem aqui oportunidades muito, muito bacanas que você pode trazer para o nosso público. E eu gostaria que você compartilhasse conosco, porque quem está aqui e que também tem a intenção de entender um pouco mais sobre este universo de consórcio, de como trabalhar nessa área, você fez uma transição de carreira, assim como eu. Tenho 20 anos, trabalhei 20 anos no mundo corporativo, dentro de indústria, e fiz a minha transição de carreira em 2019, vindo para a área de finanças. E outras pessoas hoje que também estão aí no mundo corporativo e que pensam em fazer uma transição de carreira, é uma possibilidade de vir trabalhar na área de finanças. E como que a gente faz para acessar esse universo do consórcio, da Demicon? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Flávia, se você me permite, eu vou falar um pouquinho de como é que eu cheguei na Demicon, né? Como eu falei, eu trabalhei 18 anos no banco e já estava... Fala para quem não conhece, que está aqui nos assistindo, quem é a Demicon? E como você chegou a ela? Ok. Então, eu trabalhava, né, já há 18 anos, já muito cansada e tive 3 gestações, né? Tenho 3 lindos filhos, o Guilherme, o Miguel e a Helena, são a minha razão de vida. Inclusive, um beijo para eles, para o meu esposo. Show! E fui convidada por uma amiga, uma pessoa que trabalhou comigo, a Priscila,
mas muito resistente, porque eu falava assim, eu não vou vender consórcio, porque eu tinha visão de consórcio de banco. Sim. Aquela visão de meta, aquela visão de pressão, aquela visão que para mim era uma visão ruim. E quando ela me falava, eu falava, não, eu vou tentar outra coisa, mas sempre com medo de deixar a CLT, né? Muito medo. Então, por muito tempo ali, muito resistente. Até que, nessa transição de sair do banco, conheci outras pessoas maravilhosas, o Leandro Filipac, que hoje é o meu diretor, o Luan, que é o meu gestor, e numa conversa me falaram da importância que eu, como bancária, tinha para a Demicon, né? Que eu era uma profissional desejada dentro da Demicon, com capacidade de levar o produto de uma forma muito mais leve do que eu achava que era o consórcio. Então, eu vim para a empresa, me apaixonei já no primeiro mês, porque a minha vida... você poder trabalhar levando para as pessoas que elas podem realizar os sonhos dela, não tem preço. Isso é verdade, gente. Não tem preço. Então, para mim, essa é a minha primeira paixão pela Demicon, o produto, poder levar isso para as pessoas. Segunda, que ela mudou minha vida financeira, né? Hoje, quem me conhece sabe quem é a Maria hoje, mas eu sei que eu vou chegar muito mais longe. Então, eu já, 2 anos que eu estou na Demicon, eu já realizei sonhos que eu nunca imaginei na minha vida. E isso não está ligado só a financeiro, mas o financeiro bem, né, Flávia? O Tudo financeiro, flui. a gente está falando. Tudo acho flui. que o programa já Saúde vem dizer isso. Exato. Saúde financeira. Então, se a saúde financeira está bem, as outras áreas você vai colocando os teus pilares no lugar, então tudo flui, tudo é mais leve, tudo é prazeroso. Então, hoje, para mim, a Demicon é a grande oportunidade que Deus me deu. E como você falou da oportunidade, eu sou gestora hoje aqui em Alphaville, né, uma das unidades que a gente tem. Nós temos uma gestão maravilhosa, uma gestão que ano passado vendeu mais de 4 bilhões só nesse ano. Maravilha. No primeiro, né, no primeiro trimestre nós vendemos batemos aí recorde 1,5 bi. Então, Show. é uma gestão que trabalha muito pessoas e a gente está o tempo todo buscando pessoas que querem voltar a sonhar, né? E tenho certeza, a Demicon é uma oportunidade de ouro. E sendo gestora dessa unidade, né, estendo aqui o meu convite, quem quiser conhecer a empresa, vir conhecer esse mundo do consórcio, trabalhar conosco, né, fica o convite, estamos contratando, me chama a Flávia. Olha isso, gente, trazendo aqui a oportunidade para você que quer fazer transição, que está na transição de carreira e ainda não sabe Sim. como fazer isso, o que fazer, porque eu sei muito bem esse sentimento, porque quando eu passei por esse momento também, são momentos angustiantes, porque a gente não sabe muito bem para que lado nós vamos direcionar a nossa carreira, se vai ter recurso financeiro durante esse processo de transição. Estamos trazendo aqui para vocês oportunidade de trabalho. Olha que tudo. Se você aí tem essa necessidade, está passando por esse momento de transição e quer aprender e conhecer um pouco mais sobre este universo de finanças, principalmente voltado para o lado do consórcio, a Demicon, Maria Rosa está trazendo aí essa oportunidade para vocês. Que maravilha. É isso mesmo. Hoje nós trabalhamos de uma forma que o meu diretor ele sempre fala que você vai chegar como uma bicicleta de 2 rodinhas. E eu sou uma dessas rodinhas. Então, você não vai chegar desamparado, você vai ter pessoas que vai segurar na tua mão, que a gente tem treinamentos extraordinários. Todos os dias nós treinamos, nós deixamos você o melhor consultor, nós moldamos, fazemos com que você se torne o profissional, o maior consultor financeiro em consórcios que a Demicon pode ter. E eu estou aqui para isso, para te ajudar. Show! Gente, que maravilha! D3 Mais TV, a TV de toda a família. Curte, comenta, compartilha, aperte o sininho. Estamos indo para o comercial, mas voltamos já já.
voltamos. D3 mais TV, a TV de toda a família. Saúde Financeira com Flávia Alves. Estamos aqui com a nossa convidada especial, Maria, falando sobre consórcio. Maria, que gratidão, assim, muito honrada de ter você aqui conosco. Você trouxe informações relevantes para o nosso público e gostaria de perguntar para você qual a mensagem que você traz para o público que está aqui nos assistindo, conhecendo um pouco mais da realidade do consórcio, um pouco mais sobre a sua história, sobre a empresa Ademicon. E a gente aqui nos nossos momentos finais, estamos terminando o programa e queria saber de você, qual a mensagem você traz para quem está nos assistindo a respeito de tudo que foi abordado aqui e sobre planejamento financeiro. A mensagem, Flávia, que eu deixo aqui é que, primeiro, nunca deixe de sonhar. Né? Eu acho que você ter isso na sua mente, no seu coração, e você fazer aquilo que cabe a você, né? Porque muitas vezes a gente acha que vai cair do céu, né? Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é fazer aquilo que nos cabe, que é ter disciplina, né? Naquilo que eu sempre ouvi isso na minha vida. Eu preciso nesse momento comprar algo? É necessidade ou eu consigo guardar? Então, voltando para a saúde financeira, nunca deixe de sonhar, mas faça a tua parte, né? É necessário que nós tomamos a consciência de que eu preciso fazer acontecer. E se você está buscando, né, essa realização de sonhos pessoais, financeiros, de ter a sua casa, eu vou dizer, é possível. De ter o teu carro do sonho, é possível. De fazer uma viagem em família, é possível. De realizar o casamento dos sonhos, a festa de 15 anos da sua filha, tudo isso é possível. E quem vai te ajudar? Eu estou aqui, né? Então, perfeito. O dia nos engole. O tempo é muito, né? Hoje a gente fala da rede social, mas quando a gente vê já acabou o dia e eu não fiz nada. Então você precisa de profissionais que te ajudem a montar a melhor estratégia, de profissionais que te ajudem a organizar a sua vida financeira para que os teus sonhos se realizem. Mas nunca desistam deles. Gente, olha isso. Realização de sonhos é possível. Nunca desista de sonhar. Você está com dificuldade? Entre em contato conosco. Temos sim como te auxiliar nesse processo. Maria, como que as pessoas podem te acessar? Flávia, eu estou na rede social, né, no Instagram, Maria Rosa, underline Ademicon, então Maria Rosa, underline Ademicon. Também trabalho no escritório aqui em Alphaville, né, na Alameda Grajaú 129, então fica o convite, se você quiser conhecer a Ademicon, conhecer o nosso escritório, marca um café, vai lá, conhece, e a gente senta, planeja e a gente coloca no papel essa realização desse sonho. E o meu telefone, né, também posso estar passando aqui, DDD 41 99290 5703, e estou à disposição para ajudar você a fazer o melhor planejamento usando a estratégia do consórcio. Maravilha. Maria, agradeço imensamente tudo que você trouxe aqui para contribuir para o nosso público, para o desenvolvimento, para o crescimento e para conhecimento daqueles que ainda não conheciam a ferramenta do consórcio, como que é possível, sim, através dele, realizar os seus sonhos. Aqui estamos finalizando o nosso programa. Agradeço pela audiência, pela sua presença aqui. Toda sexta-feira, às 18 horas, temos nosso encontro marcado. Flávia Alves, com você em Saúde Financeira. Aguardo por você na próxima sexta. E lembre-se, crescer e evoluir juntos. Sonhar é possível e estamos aqui para trazer ferramentas que possibilitem a você a realizar os seus sonhos, porém, de forma organizada, planejada e sustentável. Um grande beijo e até a próxima sexta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática
Rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.